Olá, sétimo ano! Vamos lá para a nossa correção de língua portuguesa. Vocês vão pegar o livro de vocês, vão abrir aqui na página 192 e nós vamos conferir a interpretação textual do texto Astrologia que vocês leram nas páginas anteriores, tá? 190 e 191. Então, vamos lá conferi-las. Bom, iniciando aqui, aponte 3 características que permitam a classificação de que esse texto lido pertence ao gênero artigo de divulgação científica. Bom, nós temos aqui um artigo de divulgação científica, que foi o texto que nós lemos sobre a astrologia, e ele vai ser predominantemente expositivo, por apresentar um assunto, tá? Nesse formato. E também, tá? Ele vai ter a intenção comunicativa de informar, tá? Apresentando uma linguagem acessível ao leitor naturalmente, tá? Então, diante do gênero textual artigo de divulgação científica, nós temos um texto de fácil acesso ao leitor e que visa informar, tá? Expor o assunto mencionado, ok? Vamos para o número 2. Qual é o sentido da expressão desde que o mundo é mundo, né? Bom, utilizada lá no primeiro parágrafo, tá bom, gente? A expressão significa desde sempre, né? Desde sempre, desde que o mundo é mundo, é uma expressão muito usual, né? Então, significa desde sempre. 3. Ainda, lá no primeiro parágrafo, observe o termo grifado. Segundo o especialista em arqueoastronomia, e aí vem o termo grifado, ó, os conhecimentos astronômicos dos povos antigos, e aí segue o texto, tá? Bom, a pergunta é, qual é a função desse comentário aqui, entre parênteses? Qual a função dele, gente? A função foi explicar o que é arqueoastronomia, certo? Essa informação, entre parênteses, aqui visa retomar, explicar, né? Sobre essa palavra, né? Bom, vamos lá prosseguir então para o número 4. Enquanto outras permanecem aparentemente paradas ali o tempo todo, lá no segundo parágrafo, considerando-se o contexto, ok, a situação de comunicação, tá? A palavra grifada substitui qual expressão? Esse ali, aí vocês terão que retomar lá no segundo parágrafo, a leitura do segundo parágrafo, para que vocês possam observar esse ali substitui quem, gente, tá? E quem fez isso com bastante calma, que voltou lá no texto, que observou qual palavra está sendo retomada, observou aqui na abóbora celeste, tá? Então, o termo ali foi referindo-se na abóbada celeste, tá? Na abóbada, tá, gente? Retificando. 5. Isso se tornou ainda mais importante com o avanço da agricultura. Lá no terceiro parágrafo. Isso é muito importante que vocês tenham esse cuidado, tá? As questões de concurso, elas tendem a fazer exatamente isso que está sendo cobrado aqui. Inclusive, essa aqui é uma questão de concurso, tá? Para exemplificar muito bem para vocês. Essa retomada aos parágrafos, isso vai ser o tempo inteiro, tá? Durante todo o momento que você estiver interpretando um texto, é necessário que você retome os parágrafos, tá? E observem algumas palavras que estão sendo substituídas com bastante atenção, tá legal? Então, um dos primeiros fatores, né, que vai facilitar para que vocês consigam interpretar adequadamente é vocês estarem sempre voltando ao texto, sempre retomando ao texto, tá? Isso por muitas vezes. E é importante que vocês façam realmente, ok? Bom, isso se tornou ainda mais importante com o avanço da agricultura. Lá no terceiro parágrafo. O pronome grifado refere-se corretamente no texto, ok? A possibilidade de. Aí nós temos lá as opções aqui, tá? Que vocês já leram. E eu vou direto para a alternativa correta. Prever mudanças relevantes no clima e na natureza. Bom, gente, eu não vou conseguir saber aqui se isso retomou se eu não voltar ao texto, tá? Então, eu enfatizo que vocês precisam realmente voltar lá, tá? E sempre
buscar a informação que estiver mais próxima a ele, né, a que ele se refere, tá? Nesse caso aqui, foi a letra C, prever mudanças relevantes no clima e na natureza, ok? Vamos lá para a página seguinte, 193, tá? Agora, considerando as informações apresentadas neste artigo de divulgação científica, assinale V para verdadeiro, naturalmente F falso. A. O conhecimento dos povos primitivos sobre o movimento dos astros no céu só começou há pouco mais de 30 mil anos na Alemanha. Essa afirmativa está incorreta, ok? Os povos pré-históricos utilizavam seus conhecimentos tecnológicos para entender o traçado do Sol, da Lua, dos planetas e das estrelas. Falso. Denomina-se arqueoastronomia os conhecimentos astronômicos dos povos antigos. Verdadeiro. A estátua de um mamute com mais de 30 mil anos é a maior prova de que os povos antigos conheciam a constelação de Órion. Falso. O solstício de inverno corresponde a uma época do ano em que um dos hemisférios é menos ensolarada. Verdadeiro. A astrologia realmente tomou corpo na Mesopotâmia. Verdadeiro. A Mesopotâmia inclui parte do atual Iraque. Verdadeiro. E muitos anos antes do nascimento de Jesus, povos da Mesopotâmia já compreendiam o fenômeno dos eclipses. Verdadeiro, tá? É muito interessante esse texto que vocês leram, né? Agrega muitas informações aí. Bom, releia a frase. De uma coisa pouca gente duvida. Conhecimentos básicos sobre o movimento dos astros no céu são patrimônio da humanidade, desde que o mundo é mundo. Lá no primeiro parágrafo. Como se classifica o termo pouca? Bom, o termo pouca, de acordo com a classe de palavras, né, com a morfologia, ele é um pronome indefinido, certo? Agora vamos lá para a letra B. Reescreva esse trecho substituindo o termo pouca gente por poucas pessoas. Aí, olha, nós teremos que reescrever, tá? Ó, de uma coisa, aqui, ó, de uma coisa pouca a gente duvida, né? Então ficaria assim, ó, de uma coisa poucas pessoas duvidam. Conhecimentos básicos sobre o movimento dos astros no céu são patrimônio da humanidade desde que o mundo é mundo. Qual é o sujeito do verbo ser destacado? Olha aqui. Olha o verbo ser aqui destacado, gente. Aí eu tenho que fazer aquela pergunta que vocês já sabem como fazer, não é isso? Olha aqui, ó. Conhecimentos básicos sobre o movimento dos astros no céu são patrimônios da humanidade desde que o mundo é mundo. O que são patrimônios da humanidade desde que o mundo é mundo? Conhecimentos básicos sobre o movimento dos astros no céu. Professora, tudo isso é o meu sujeito? Tudo isso é o meu sujeito, é sobre tudo isso que estamos falando. O sujeito não é algo que foi declarado na sua oração? De quem ou do que estamos falando? Pois bem, estamos falando de quê? Dos conhecimentos básicos sobre o movimento dos astros no céu. Sendo que tudo isso aqui, ó, marca o meu sujeito e eu tenho o núcleo. Lembraram disso? Bom, eu expliquei isso para vocês agora na videoaula dessa semana, tá? E aí, nós vamos observar qual é o núcleo, qual é a parte mais importante, tá? Vamos lá. Nós vamos trabalhar sobre isso na próxima videoaula, tá bom? Nos próximos exercícios. Bom, vamos para a página 194, tá bom? Número 8. De acordo com o texto, as nações... nós temos aqui várias opções, são grandes, são, né? Acredito que vocês já tenham lido todas as opções aqui. Então, vamos ver. Aqui está em acordo, tá? Com o que o texto disse, tá? De acordo com o que o texto mencionou, é a letra E. Os conhecimentos sobre a mecânica celeste se organizaram desde a antiguidade, embora o homem não contasse com os recursos avançados para a observação da natureza. Então, a letra E é a única afirmativa correta, tá bom? E o número 9. Com o carinho que os planetas descrevem no céu, terceiro parágrafo, o verbo flexionado no mesmo tempo e modo que o do grifado acima está também grifado na frase. Bom, gente, tempo e modo, tá? Olha aqui, com o caminho que os planetas descrevem. Primeiro, terceira pessoa do plural, tá? Aqui não tá pedindo o número não, tá? Tá pedindo só o tempo e o modo. Só que nós temos aqui o tempo presente, o modo indicativo, tudo bem?
Então, tem presente do indicativo, ok? Vamos procurar agora qual é que está no presente do indicativo. Não pediu a pessoa, não. O número, não, tá, gente? Não pediu nem a pessoa e nem o número. Apenas a flexão de tempo e de modo. Então, temos aqui, ó, letra A. A percepção de que o Sol traça um caminho. Por que traça? Ele está no mesmo tempo e modo do descrevem. Porque descrevem está no presente, tá? Do indicativo, no tempo e no modo indicativo. E aqui traça também, tá? Presente, traça quando? Agora, tá? E do indicativo também, que é um modo verbal, tudo bem? Então, o único que está no mesmo tempo e modo é a letra A. Aqui, ó, passaram, já fala de pretérito perfeito, tá? Ajudava pretérito imperfeito, era pretérito imperfeito, associavam pretérito imperfeito. Então, estão em outros tempos, embora no mesmo modo, tá? Todos estão no mesmo modo indicativo, mas o tempo são diferentes deste descrevem aqui, tá bom? Vamos para o número 10. Conclui-se corretamente do texto que a conclusão, gente. Letra A. A curiosidade do homem antigo sobre o movimento dos astros permitiu-lhe conhecer e até mesmo prever aspectos da natureza importantes para a sua vida. E aí, nós temos a 195, algumas questõezinhas que eu passarei posteriormente, tá? E vamos ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham acertado ao máximo aí, tá? Beijos, fiquem com Deus, até a próxima, se Deus quiser.